Somos gratos ao Senhor por mais esta oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui. E eu quero convidar cada um a abrir a sua Bíblia outra vez no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, onde nós iremos fazer a leitura do texto. E aqui, querendo o Senhor e com a sua graça, trazermos uma palavra para a nossa edificação. Isaías capítulo 6, diz assim o texto: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e dize a este povo: Ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, e endurece-lhe os ouvidos, e fecha-lhe os olhos. Não venha ele a ver com os seus olhos, e a ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se e a ser sarado. Então disse eu: Até quando, Senhor? E respondeu: Até que se assolem as cidades e fiquem sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada, como o carvalho e como a azinheira que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim a santa semente será a firmeza dela. Amém. E graças a Deus por sua palavra. Nós temos aqui, queridos irmãos, um texto que é bastante conhecido, que certamente todos já lemos e até muitas vezes foi utilizado em uma pregação, em um estudo, mas nós queremos trazer uma palavra aqui, tomando esta chamada do profeta Isaías e tudo o que Deus vai revelar e vai fazer com ele, para trazermos uma palavra ao nosso coração. Porque o Deus que agiu com Isaías é o mesmo Deus que age conosco, é o mesmo Deus que está pronto também a operar na nossa vida. E hoje nós vamos tratar então do tema: O Rei está no trono. Com este tema nós vamos trazer a palavra para a nossa edificação. Aqui nós temos um momento difícil na vida do profeta Isaías. E há momentos, queridos, em que as circunstâncias que nos cercam se mostram desesperadoras e o futuro fica muito incerto. Isaías registrou este seu encontro com Deus no ano que morreu o rei Uzias. Uzias era o parente de Isaías e era o rei de Israel, um rei muito próspero, como nós vamos ver. E agora que ele estava morto, Isaías poderia estar se perguntando: o que vai ser do futuro? Quem vai governar essa nação? Como é que essa terra vai se conduzir para o futuro? Nós, muitas vezes, vamos nos encontrar em situações assim que ficamos preocupados.
porque alguma coisa está faltando ou aquilo que nós julgávamos muito importante, de repente, não está mais disponível. Mas quando nós enfrentarmos essas situações difíceis, nós devemos olhar para Deus, olhar para o Senhor, porque o Senhor é quem pode resolver as situações que nos parecem mais difíceis. E Deus sempre tem um plano, e o que nós devemos é estar prontos para aceitar o plano de Deus para a nossa vida. Nós vamos ver que, como Isaías, se nós olharmos para os homens, para nós mesmos, ou para os outros que estão ao nosso redor, a nossa visão do futuro será uma visão pessimista. Uma visão que não dá segurança ou esperança, porque os homens, inclusive nós mesmos, são fracos. Somos fracos, falhos. Mas o Senhor é aquele que está pronto a nos purificar, a nos usar, a nos dar uma chamada e uma renovação para podermos servir a Ele. E se nós vivermos de acordo com os propósitos do Senhor para a nossa vida, nós estaremos muito seguros. Será que nós podemos então confiar no Rei que está no trono? Confiaremos plenamente no Rei que está reinando? É isso que nós queremos ver nesta noite a partir desse texto. Nós vamos ver aqui, queridos, que o profeta diz que a sua chamada ocorreu no ano que morreu o rei Uzias. Alguém pensa que Isaías já profetizava antes, porque lá no início do livro, nós vemos que ele diz que ele profetizou também nos dias de Uzias. Mas se ele começou depois que Uzias estava morto, será que ele profetizou antes disso? Pode ser que ali seja uma referência de que começou no ano final de Uzias. Pode ser que Isaías já tenha trazido algumas profecias antes, porém aqui foi a sua chamada maior para servir ao Senhor como profeta. O fato é que nós vamos ver que Uzias, esse rei, que ele diz que agora está morto, foi um rei que foi muito próspero. Ele avançou a terra de Israel, tomou as cidades dos filisteus, construiu torres, fortaleceu a muralha de Jerusalém, construiu máquinas de guerra, plantou e criou muito gado, expandiu a pecuária, a agricultura, fez algo grandioso, Deus o abençoou de uma maneira extraordinária. Um dos reis mais prósperos que nós vemos depois da era de Davi e Salomão é o rei Uzias. Venceu seus inimigos, teve paz com eles. No entanto, ele agora está morto. E morreu leproso, porque quando ele estava no auge da sua prosperidade, um dia, tolamente, soberbamente, resolveu entrar no templo para oferecer incenso diante de Deus. Coisa que só os sacerdotes podiam entrar no templo para oferecer incenso. E como ele insistiu, apesar de os 80 sacerdotes resistirem a ele, Deus o feriu de lepra na testa e ele passou o resto da sua vida morando numa casa, isolado, imundo, porque não podia mais ir ao templo, nem ao pátio, nem podia estar no palácio por causa da sua lepra. Então o texto de 2 Reis 15:2 diz: tinha 16 anos quando começou a reinar e reinou 52 anos em Jerusalém. Um reinado longo que começou cedo e foi muito próspero. Mas diz o texto de 2 Crônicas 26 e 16, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Como ele fez isso, Deus o feriu, e o texto no verso 21 diz: assim ficou leproso o rei Uzias até ao dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada,
porque foi excluído da casa do Senhor, e Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Isaías profetizou ou cresceu durante o reinado de Uzias. Então o rei que ele conhecia era um rei imundo, um rei leproso, um rei que não podia ir ao templo, um rei que estava numa situação terrível e que agora estava morto. Quando esse rei morreu, que era seu parente inclusive, foi aí que Isaías teve uma visão quando ele estava no templo. É extraordinário, queridos, porque coisas que parecem simples, pequenos detalhes, mas são muitíssimo importantes aqui. Em primeiro lugar, Isaías conheceu um rei imundo que agora está morto. E talvez ele esteja preocupado com o futuro daquela terra. Ele está no templo e talvez esteja pensando, eu posso entrar no templo, mas o rei passou anos e anos sem poder vir ao templo porque era leproso. Mas enquanto ele está aí no templo, e talvez pensando no problema que era agora a morte do rei, o texto diz que o Senhor apareceu a Isaías, numa visão tão grande, que ele só via o manto de Deus que cobria o templo, que enchia o templo, e que por cima os serafins, que são seres angelicais que aparecem poucas vezes nas Escrituras, que são descritos como seres ardentes. Não sabemos se por causa do seu zelo ou se por causa de glória e brilho que eles têm, mas os serafins estavam ali. E o que nós vemos é que Deus não vai se revelar ao profeta como um pai, como um juiz, mas Deus se revela ao profeta como um rei. Ele vê Deus sentado no trono. E ele entende perfeitamente que o rei está no trono. Que Deus é quem está reinando sobre toda a terra. Não apenas sobre Israel, mas o texto diz que a sua glória enchia toda a terra. Os serafins proclamam isto. Aqui nós vemos então que há um contraste muito grande. Um rei que foi impuro, e tão impuro quanto o rei era a nação que ele governava. Isaías está numa situação difícil porque a nação que ele foi chamado para profetizar para ela é uma nação que está enferma. Se você voltar um pouquinho o texto e lá no capítulo 1, olharmos do verso 4 em diante, Isaías já diz assim: ai da nação pecadora, do povo carregado da iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás. Porque seríeis ainda castigados, se mais vos rebelaríeis. Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. O retrato que Isaías vê do povo é de um povo que está espiritualmente imundo. Se o rei estava imundo na carne, o povo estava imundo no seu espírito. Estava imundo no seu relacionamento com Deus. Nós vamos ver que esse Deus é um Deus que busca o povo. No capítulo 5, um pouquinho antes do texto que nós lemos, nós vamos ver uma parábola, um cântico que Isaías traz. Que Deus se coloca como alguém que é dono de uma vinha, e ele diz, apesar de eu ter feito tudo por esta vinha, eu esperava que ela desse uvas boas, e ela deu uvas ruins, amargas, venenosas, uvas sem nenhuma utilidade. No verso 4 aqui do capítulo 5, Deus pergunta, que mais se podia fazer a minha vinha que eu não lhe tenha feito? Uma coisa terrível, imagine Deus perguntando
Logicamente, isso é uma pergunta retórica, é para dizer que ele fez tudo. Mas imagine Deus perguntando: o que mais eu poderia fazer para que esse povo fosse fiel a mim, para que esse povo me servisse? O povo estava numa situação difícil, o rei estava imundo, o povo estava espiritualmente imundo. Apesar de tudo que Deus fez, eles se rebelaram. O rei se rebelou, o povo se rebelou, o povo estava em pecado. Por isso Deus trouxe o juízo sobre o rei. E iria trazer o juízo sobre a nação, conforme ele já estava anunciando aqui no capítulo 5. É nessa situação difícil que Isaías tem este encontro com Deus no capítulo 6. E ele vê Deus em sua glória. Ele vê Deus assentado no seu trono. Se ele pensava que o rei estava morto, na realidade ele vê que o rei está vivo. Não Uzias, mas o Senhor, que é o verdadeiro rei que se assenta sobre o trono da sua glória. Ele está vivo. E se o rei que morreu era imundo, mas o rei que está vivo é santo e está sendo proclamada a sua santidade. Aleluia. Ele diz: no ano que morreu Uzias, eu vi o Senhor. Senhor aqui é a palavra Adonai, que significa o Senhor que é meu dono, que é o soberano. E ele está descrito como alguém que reina num trono alto e sublime. É interessante porque o que Isaías está vendo aqui, ele diz é Deus. Mas lá no capítulo 12 de João, o evangelista João diz que aquela visão se referia a Jesus. João 12, o verso 41 diz assim: as palavras de Isaías referiam-se a Jesus, pois viu sua glória e falou sobre ele. Se a Bíblia diz que ninguém viu a Deus, então aqui nós vemos que o evangelista está se referindo é como se fosse o Filho de Deus no trono, fosse Jesus no trono, que é a mesma coisa, é Deus que está ali, é Deus que está reinando. Aliás, Paulo, fazendo a leitura desse mesmo texto em Atos capítulo 28, verso 25, diz assim: bem falou o Espírito Santo aos vossos pais pelo profeta Isaías. Veja que na Bíblia, queridos, há uma unidade neste Deus. O mesmo Deus que mais adiante vai falar de uma forma plural: a quem enviarei, quem há de ir por nós. Isaías está dizendo, é o Deus Pai. Mas João diz, é o Filho. E Paulo diz, quem falou foi o Espírito Santo. Há uma unidade, esse Deus é um só Deus. Seja ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são três pessoas, mas um único Deus, o mesmo Deus. Esse Deus que está sentado no trono, os serafins estão voando sobre ele. Diz que eles têm 6 asas, com 2 cobrem o rosto, com 2 voam, com 2 cobrem os pés. O texto não diz o que isso significa, também não me atrevo a nem pensar o que exatamente significa. Nós poderíamos dizer alguma coisa, mas o texto não diz o significado disso. O fato é que esses seres extraordinários, eles estão louvando a Deus. E um para o outro, um canta e o outro responde, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. É interessante porque o hebraico, a escrita antiga, não tinha negrito, não tinha sublinhado, não tinha esses recursos que nós temos hoje para destacar uma palavra. Como é que eles destacavam uma expressão? Através da repetição. Então, quando se repete 2 ou 3 vezes uma palavra, é porque você quer dizer que aquilo deve ser bem destacado, ou que aquilo é uma forma superlativa, uma forma aumentada. É como se eles estivessem dizendo: super, hiper, big, santo é o Senhor dos exércitos. É como se tivesse dito, põe aí em negrito,
em letras garrafais, sublinhado, piscando se for possível. Santo é o Senhor dos Exércitos. Santidade na sua maior expressão, santidade de uma maneira extraordinária. É o que se destaca aqui sobre Deus. O Santo de Israel é a expressão preferida de Isaías para falar sobre Deus. Ele fala disso diversas vezes no seu texto, apresentando Deus como sendo santo. Santo quer dizer que ele é exaltado, que ele está acima, que ele é transcendente. Mas santo também quer dizer que ele é oposto ao pecado, que ele é puro, que ele não tolera a imundícia do rei ou do povo ou de quem quer que seja. O pecado afasta o homem de Deus. Isaías vai deixar claro isso no seu texto em diversas ocasiões. Então ali está agora o contraste. Um rei morto e imundo. Mas no trono está assentado um rei vivo, santo, que governa e que é Deus Todo-Poderoso sobre toda a terra. Glória a Jesus. Quando Isaías vê este Deus tão grande, quando esse Deus maravilhoso se revela a ele, o profeta tem temor, por causa da visão, por causa da glória, por causa da santidade, por causa da proclamação da santidade, e por causa da sua condição de pecador, Isaías agora está temendo. E ele diz então, no verso 5, ai de mim, que vou morrendo. Ou no original tem um sentido assim, eu tenho que ficar totalmente calado. Fechar a minha boca e desaparecer, não tenho nada para dizer. E ele olha para si mesmo e diz, eu sou um homem de lábios impuros. E quando olha para o povo diz, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Lábios impuros aqui não está falando só de uma boca que não esteja bem escovada os dentes. Ele está falando muito mais de alguém que é incapaz de proclamar como aqueles serafins a santidade de Deus. Porque eles estão vivendo em pecado, porque eles estão vivendo de maneira que a sua vida não condiz com essa realidade do Deus que ele está conhecendo, que ele está vendo e que é o Deus que reina sobre eles. Isaías está agora numa situação difícil, emudecido, sem condição de proclamar a santidade do rei que está no trono. E é assim, queridos irmãos, que nós vemos, que nós podemos ficar quando nós estamos diante de Deus. No capítulo 5, Isaías está proclamando, ai dos homens. E se nós nos compararmos com os homens, nós podemos até nos achar melhores em algum aspecto. Isaías poderia estar pensando, eu estou aqui no pátio do templo. Eu estou aqui no templo do Senhor, porque eu sou um homem puro. Enquanto o rei morreu leproso e não pôde estar no templo, porque era imundo. Talvez Isaías pudesse pensar, eu estou numa situação melhor do que muita gente. Quando nos comparamos com os homens, achamos que somos alguma coisa. Mas quando contemplamos o Senhor, nós vemos que nós não somos nada. Diante de Deus, todo homem é impuro, todo homem é pecador, todo homem é miserável, todo homem é um homem sem condição de sustentar a sua condição de fidelidade, de pureza, diante de um Deus que é totalmente santo. É como naquelas propagandas de sabão em pó, você pega um tecido, parece que está branco, mas quando você compara com o totalmente branco, você vê que ainda falta muito para se chegar à pureza definitiva. Assim está o profeta. Eu sou impuro. Meu povo é impuro. Deus é santo. Antes, talvez ele pensasse, eu sou melhor do que o rei. Mas quando ele vê o rei que está no trono, agora ele pensa,
O rei é muito superior a mim, o rei é santo. Os homens, queridos irmãos, são impuros por natureza. Nós temos uma natureza decaída. E por sua própria natureza, os homens não têm condição sequer de buscar a Deus. Nem mesmo os servos do Senhor. Eles podem buscar a Deus e fazer o que agrada a Deus sem a iniciativa de Deus, sem a graça de Deus, sem a bênção de Deus sobre a sua vida. Isaías é um profeta, mas ele diz, eu sou um homem de impuros lábios quando ele está diante de Deus. Agora, o que é extraordinário é que ele é impuro de fato. Ele é um homem miserável de fato. Seu povo é um povo impuro, um povo que está leproso no espírito, um povo imundo, um povo que está no pecado. Mas Deus não vai deixar o profeta assim. Porque o Deus que é santo também é o Deus que santifica o seu povo, santifica o profeta dele para fazer a sua obra. Isaías está dizendo, eu sou pecador. Este povo é pecador. E não é ele que pede que Deus o purifique. Não é ele que diz, eu vou me purificar. Mas antes que o profeta faça alguma coisa além de simplesmente confessar o seu pecado, o texto diz que um serafim voou para ele, certamente por ordem de Deus. Os serafins são, como todos os seres angelicais, seres que estão a serviço de Deus. Um serafim voou para ele, pegou uma tenaz e tirou uma brasa do altar de Deus. E aí, com aquela brasa, ele vem e queima, purifica os lábios do profeta. O altar estava aceso, porque havia uma ordem de Deus que o altar nunca iria se apagar. Levíticos capítulo 6, verso 12 em diante, quando o altar foi construído lá no tabernáculo, no deserto, Deus disse assim, o fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Às vezes a gente vê alguém pegar esse texto e usar como tema para uma festa pentecostal. O fogo não vai se apagar. Mas o fogo que está se falando aqui não é fogo do Espírito Santo. É fogo que queima, fogo que consome, fogo do altar. Fogo que consome o holocausto. Aquele altar teria que estar aceso, vivo o tempo todo. Ele representava, ao mesmo tempo, a ira de Deus sobre o pecado e o sacrifício que ele aceitava para a remissão do povo. O serafim toma uma brasa do altar. E o texto diz que voa até o profeta Isaías e toca na boca de Isaías. Obviamente, isso aqui é uma ação sobrenatural. Porque se você pegar uma brasa viva e colocar nos lábios, isso não vai fazer você falar melhor, vai estragar a sua boca e fazer você falar pior. Não faça isso em casa. O profeta tem uma visão, mas essa visão, obviamente, tem um sentido espiritual. O serafim voa até ele, porque a iniciativa de reconciliar, de purificar o homem, sempre é de Deus. Deus manda o serafim até lá. E quando ele toca na boca do profeta, ele diz, isso tocou os teus lábios, o verso 7. A tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. A iniquidade e o pecado do profeta foram purificados pela ação de Deus. É muito importante que Deus não mandou simplesmente o serafim dizer que estava purificado, nem passar uma esponja na boca de Isaías. Ele tira uma brasa do altar, porque o altar é o lugar onde o sacrifício é feito para que o pecado possa ser absolvido. Não há perdão, não há purificação, se não houver primeiro o sacrifício sobre o altar.
Isaías estava debaixo dos sacrifícios da lei, mas nós estamos debaixo de um sacrifício muito maior, feito de uma vez por todas, que foi o sacrifício de Cristo, que nos purifica de todo o pecado quando nós cremos nele e confessamos os nossos pecados. Lá em 1 de João, capítulo 1, verso 9, ele diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Assim como Isaías foi purificado do pecado e da iniquidade, nós somos também purificados do pecado e da injustiça, quando nós confessamos e cremos em Jesus como nosso Salvador, o nosso purificador. O profeta agora está purificado, porque Deus é quem toma a iniciativa de fazer isso. Uma vez que ele foi purificado, agora ele pode ser um mensageiro de Deus. Ele pode agora falar de Deus. Se antes ele dizia, eu sou um homem de impuros lábios, agora ele não tem mais esta condição e nem essa desculpa. Ele pode falar em nome de Deus. Então, depois disso, ele diz, ele ouviu a voz do Senhor. Veja que agora a comunhão com o Senhor, a comunicação com o Senhor está mais fácil. Está resolvido o problema que afastava ele de Deus. Ele diz, ouvi a voz do Senhor que diz, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E uma vez que Isaías já foi purificado, então agora ele grita, eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia! Nós entendemos aqui com Isaías, queridos, que Deus nos chama não somente para nós sermos restaurados, mas também para sermos vocacionados, chamados por Ele para fazermos uma obra em seu nome, ou para Ele, ou para o seu reino. O rei não tem súditos que são inúteis. O rei tem súditos que agora estão prontos para trabalhar para Ele, para fazer a sua obra. Isaías então vai dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. E Deus, de fato, envia o profeta. Agora, o que é surpreendente é que Deus vai dizer que ele vai ser enviado para proclamar o juízo de Deus para um povo rebelde e que não vai querer ouvir, nem vai querer se arrepender, mesmo diante da pregação de Isaías. E aí nós vamos olhar para esse texto, no verso 9 em diante. Deus diz, vai... diga a este povo, vocês ouvem, mas não entendem, veem, mas não percebem. E diz até que o coração do povo será endurecido, para que eles não entendam e não se convertam. Parece estranho o mensageiro, o profeta, ser enviado a falar a um povo que Deus já sabe que vai responder com cegueira espiritual, com indiferença, que vai responder negativamente a palavra do profeta. Mas Deus não deixa de falar, Deus não deixa de proclamar, mesmo sabendo que alguém não vai ouvir, alguém não vai se arrepender diante da sua palavra. Esta mesma palavra, ou esta palavra profética, ela terá o seu cumprimento definitivo na rejeição a Cristo e ao Evangelho. Se o povo rejeitou a palavra de Isaías, nós vamos ver que muito mais. O povo irá rejeitar a mensagem de Deus por meio de Cristo e por meio dos seus apóstolos. E nós vamos ver Jesus utilizando esse texto de Isaías mais de uma vez, e Paulo também, para falar exatamente de alguém que não quer dar ouvidos à palavra de Deus, de alguém que não quer receber a palavra do Senhor para mudar de vida, para se arrepender, para poder ser purificado do seu pecado. No texto de Mateus, capítulo 13, no verso 13 em diante, Jesus está contando as parábolas do reino. E ele cita o profeta Isaías porque ele diz, a vós eu vou revelar o significado das parábolas, ou vou trazer uma mensagem mais clara, mas aos de fora, aos que não querem ouvir,
Eu lhes falo por parábolas para que eles não entendam. E diz o texto, verso 13, do capítulo 13 de Mateus: por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E o Senhor Jesus diz: e nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos, e ouçam com o ouvido, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Jesus está fazendo uma leitura da profecia de Isaías e dizendo: esse povo não quer ouvir, fechou os olhos para não ver. Por isso que a mensagem no coração deles vai gerar mais cegueira, mais indiferença, mais dureza, porque eles receberam de mau grado, ouviram de mau grado, não quiseram ouvir. E, portanto, a palavra vai servir apenas para a condenação deles. Nós vamos encontrar também lá no Evangelho de João, capítulo 12, no verso 37. Jesus está pregando em uma outra ocasião, mas a situação é parecida. O texto diz assim, João 12, 37. E ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele. João fala muito sobre os sinais que Jesus fez para mostrar que ele é Deus. Mas ele diz, eles não criam nele. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, pelo que Isaías disse outra vez: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam e eu os cure. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Veja que o texto aqui, queridos, de João vai dizer que Jesus fez sinais, pregou a palavra, mas muitos não quiseram crer. E alguns até criam, mas criam sem confessar, porque preferiam o valor que os homens lhe davam do que estarem fazendo aquilo que agradava a Deus. Eram os crentes escondidos, os crentes aqui meio agentes secretos, sem dizer que era crente, sem confessar Jesus diante daquele povo. Note que, outra vez, o texto de Isaías está sendo usado exatamente quando se prega a palavra para um povo que não quer ouvir, para um povo que tem o coração endurecido pela rejeição a esta mesma palavra. Lá em Atos capítulo 28, agora é Paulo que está pregando e o povo não quer ouvir. O texto diz assim, o verso 24. E alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. E como ficaram entre si discordes, se despediram, dizendo Paulo esta palavra: bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: vai a este povo e diz, de ouvido ouvireis e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis e de maneira nenhuma percebereis, porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos ouçam, nem do coração entendam, e se convertam, e eu os cure. De novo, Paulo está pregando a palavra e diz, alguns criam, mas muitos não criam. E ele vai citar o mesmo texto aqui do profeta Isaías, dizendo, este povo ouve com o coração endurecido. Esse povo recebe a palavra, fechando os olhos para não ver. Por isso, a palavra só lhe servirá para condenação. Veja que no texto de Isaías, queridos, o profeta está levando uma mensagem a um povo que não quis ouvir e continua não querendo. E Deus vai dizer que virá então o juízo sobre eles. As cidades serão assoladas, Deus vai castigá-los duramente e ficará apenas um remanescente. Um remanescente, uma semente santa ainda ficará. Porque ainda que muitos não queiram ouvir, sempre há alguém
que vai receber a mensagem de Deus, a palavra de Deus. O profeta então fala a um povo rebelde, e quanto mais ele prega, mais eles resistem e maior é a sua condenação. Nós precisamos aqui entender uma coisa, queridos irmãos. Se você não tem uma palavra de Deus, a sua responsabilidade e a dureza com que você será julgado é menor do que se você tem a palavra de Deus. Tem alguém que prega, que ensina, e você não quer cumprir esta palavra, e você não quer colocar em prática esta palavra. Jesus mais de uma vez falou que aqueles que ouvem mais, ou recebem mais, ou têm mais serão cobrados. Isaías está falando a um povo que já vinha se rebelando contra Deus. Ele iria pregar, mas muitos iriam continuar rebeldes. Essa resistência à palavra de Deus, ele diz que vai chegar a um ponto que eles ficarão com o coração endurecido e não receberão mais a palavra. Talvez no que nós podemos chamar de apostasia, abandono da fé. De fato, lá no capítulo 1, nós já vemos que Isaías diz que o povo desprezou a Deus, virou as costas para Deus e blasfemou do seu nome, o que nós poderíamos chamar então de apostasia. A rejeição à palavra de Deus, queridos, o pecado endurece o coração, de maneira tal que o homem pode chegar a um ponto que não tem mais como ele crê. Hebreus capítulo 3, o verso 12, o escritor daquela epístola diz assim: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente ou incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Veja que o escritor aos Hebreus está dizendo, se nós ouvimos a palavra de Deus, não podemos endurecer o coração, resistir, pelo contrário, nós devemos responder favoravelmente a esta palavra e animar uns aos outros, para que possamos cada dia mais ouvir a palavra, receber a palavra, ser crente na palavra e colocá-la em prática na nossa vida para que nós possamos viver por esta palavra. Isaías está sendo enviado a um povo que Deus já sabe que muitos não vão querer ouvir. E não é porque Deus quer que eles não ouçam, é que eles já não ouviram e ainda não vão querer ouvir. Porque nós entendemos, queridos irmãos, que todos os que ouvem a mensagem de Deus são alcançados pela graça divina. A palavra de Deus é uma expressão da sua graça. E quando a palavra é pregada, o Espírito também fala ao coração. Então, pela graça, que na nossa teologia chamamos de graça preveniente, que vem antes da conversão, por essa graça que age o Espírito Santo e que age a palavra no coração, abre-se o entendimento para que se possa crer, para que se possa receber a palavra. Então todo homem pode ouvir e crer. Cada ouvinte, cada homem que ouve a palavra de Deus, cada ser humano, tem então a capacidade de entendê-la, porque o Espírito age no coração. E agora tem a responsabilidade de responder a esta pregação voluntariamente. Isaías está pregando a um povo que já vinha ouvindo outros profetas e rejeitando esses profetas. Que Deus já vinha falando por meio dos profetas a eles e eles não queriam ouvir, não queriam receber aquela palavra. Então eles seriam condenados por rejeitarem a palavra, por rejeitarem a graça, por resistirem à graça de Deus. Essa rejeição, queridos, é um problema moral. Os incrédulos não ouvem porque não querem ouvir, não veem porque não querem ver. Foi assim que Jesus interpretou a profecia de Isaías lá no texto de Mateus. Não é Deus que começa o endurecimento do coração.
São eles que começam a resistir, e quanto mais ouvem, mais resistem, ao ponto que Deus continua falando mesmo na resistência, porque mais eles serão condenados, porque a palavra de Deus também vai anunciar o juízo para aqueles que resistem à sua palavra e não querem viver de acordo com ela. Nós vemos então um mensageiro que fala mesmo a um povo de coração endurecido, que se recusou a acreditar no que Deus já havia revelado antes. E por que Deus manda o profeta ainda falar? Porque existe um remanescente. Existe ainda um povo que vai ouvir. Existe ainda um povo que vai crer. E nós podemos escolher se somos daqueles que vão resistir ou se somos daqueles que vão crer na palavra e colocar em prática na nossa vida. Há muitas maneiras de se ouvir a palavra de Deus inutilmente. Às vezes, o pregador está pregando e os bancos recebem a palavra melhor do que os que estão sentados neles. Mas nós podemos decidir se vamos ouvir e crer, colocar em prática e fazer daquilo a nossa regra de conduta, ou se vamos ignorar a palavra de Deus, ignorar a palavra do rei, ignorar a palavra dos mensageiros do rei. O rei nos chama para sermos seus representantes e para pregarmos a palavra, mesmo para aqueles que não querem ouvir. Deus é tão misericordioso que Ele continua enviando o profeta, mesmo sabendo que muitos não vão querer ouvir. Porque é nosso dever pregar a palavra, pregar o evangelho. É nosso dever anunciar a mensagem de Deus. Muitos não ouvirão. Muitos irão rejeitar. Mas isso não deve nos impedir de fazer a obra de Deus, de continuar fazendo aquilo que Ele nos chamou para fazer. Porque há alguém que vai receber, há alguém que vai ouvir. O semeador, na parábola de Jesus, semeia em 4 tipos de terrenos diferentes. Só em um há uma boa produtividade. Mas há uma boa produtividade em algum dos terrenos. Por isso ele continua semeando. Por isso nós continuamos pregando. Por isso Isaías é enviado a pregar, mesmo a um povo que muitos não vão querer ouvir. Mas o mensageiro do rei precisa ser fiel e levar a sua palavra. Lá em Mateus capítulo 13, Jesus usa esse texto de Isaías para falar não de eleição divina, mas de apatia espiritual. Não é um povo que está condenado sem ter feito nada. É um povo que está se condenando porque está rejeitando a palavra de Deus. Há uma vontade de Deus que já foi anunciada pelos seus profetas, pela sua palavra, e há também uma rebelião, um grave embotamento espiritual, uma incredulidade no povo. Nós precisamos parar para pensar, queridos, qual a nossa situação diante de Deus. Estamos ouvindo, valorizando, buscando, fazendo o que Deus quer que nós façamos, ou como o povo que iria receber a palavra de Isaías, estamos fechando os olhos para não ver e os ouvidos para não ouvir, para continuar fazendo as mesmas coisas que estávamos fazendo. Nós precisamos pensar sobre isso. Considerando a mensagem deste texto, nós precisamos entender algumas coisas importantes para a nossa vida. Em primeiro lugar, em qualquer situação que nós estejamos vivendo, o rei está no trono. Ainda que na nossa vida pareça que as coisas estão fora de controle, que o líder está ausente, perdeu o pai, o patrão, perdeu o emprego, o líder religioso, o líder espiritual, o líder político, o líder da casa, alguém não está bem, a coisa parece estar fora do controle, e nós então tememos por causa disso. Se olharmos para cima, nós vamos ver que há um rei assentado no trono, que não perde o controle, mesmo nas situações mais complicadas que nós vivemos.
O líder humano pode estar com problemas, mas o líder que está sentado no trono continua reinando firme, vivo, santo, puro e operando para nos purificar também, para fazer-nos mensageiros dele. Nós, se olharmos para os líderes humanos, queridos, nós vamos ter problemas. Os líderes humanos passam, mas o rei verdadeiro, o rei celestial, continua assentado no trono. O homem falha, mas Deus continua reinando. O homem transgride, mas Deus continua reinando. E Ele reina e é quem governa o mundo, quem estabelece reis, quem tira reis, quem levanta líder, quem faz líder surgir, quem abate líder. É o Senhor que está sentado no seu trono, aleluia. O controle do mundo está nas suas mãos, a sua glória enche toda a terra. Agora, quando nós estamos diante de um rei vivo, nós sabemos que ele não perde o controle de nada. Então não podemos temer, mesmo nas situações mais difíceis. Isaías podia estar perturbado, o rei morreu. Não, Isaías, olhe para cima, o rei está vivo, está assentado no trono, está governando, está mantendo o controle de todas as coisas. Quando nós olhamos para o rei que está no trono, e vemos que ele é santo e que ele purificou o seu profeta, nós precisamos entender que Deus é santo e ele quer que nós sejamos santos também. Nós vamos encontrar Deus declarando isso, como lá na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Porquanto está escrito, sereis santos, porque eu sou santo. Deus é santo. E Ele quer que nós sejamos também santos. Só que Ele, queridos, é quem vai trabalhar para nos purificar. O papel de Isaías aqui foi só confessar o seu pecado. Quem vai purificar é Deus. E assim continua sendo da mesma maneira. Nós vemos que somos impuros. Não temos condições de purificar a nós mesmos, mas pelo sangue de Jesus podemos ser purificados. Pela ação do Espírito Santo podemos ser purificados. Pela palavra de Deus nós podemos ser purificados. E se confessarmos os nossos pecados, já lemos que o Senhor nos purifica do pecado e da iniquidade. Quando Isaías estava diante de um rei imundo, poderia até pensar que poderia também cometer algumas falhas e não ser percebido. Mas quando nós estamos diante de um rei que é santo, não podemos agir de qualquer maneira, porque ele quer que nós sejamos santos como ele é. A sua mensagem para nós é: seja santo, como eu sou santo. Mas como eu faço para ser santo? É ele quem nos purifica. Se Isaías recebeu a brasa que vinha do altar, nós já fomos reconciliados pelo sacrifício que foi feito de uma vez por todas no altar de Deus. A morte de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E se já estamos em aliança com o Senhor, o que nós precisamos é cada dia nos voltarmos para Ele, confessar as nossas culpas, clamar pelo seu perdão, tomarmos posse da sua purificação pelo Espírito, pela palavra, porque é ela que nos purifica quando aplicada pelo Espírito ao nosso coração. Nós devemos então confessar as nossas culpas e receber a purificação que somente o sacrifício de Jesus pode conceder àquele que crê. Não podemos ficar olhando apenas para a nossa condição. Ah, eu sou pecador. Sim, Isaías, você é pecador. Eu habito no meio de um povo pecador. Sim, os outros também são pecadores. Mas há um sacrifício que pode cobrir o pecado, há uma purificação que está preparada por Deus. Ele quer e pode nos purificar. Se nós confessarmos a nossa culpa, se nós nos voltarmos para Ele com fé, que é a condição para nós recebermos a purificação dos nossos pecados. Isaías estava pensando, o rei está morto. Mas depois dessa visão ele descobriu, o rei está vivo, está no trono. O rei do céu é quem governa tudo. Ele é quem mantém o controle. Ele é quem purifica e também Ele é quem nos chama
para fazermos a sua obra. Nós podemos ver então, queridos irmãos, por esse texto, que cada dia nós precisamos ter consciência da presença santa de Deus. Deus está vivo e está reinando e está em todo lugar. Nós precisamos ter consciência dessa presença santa de Deus. E também ter consciência de que nós fomos chamados para representá-lo e, portanto, devemos ser como Ele é. Cada um de nós fomos chamados para sermos testemunhas, representantes, co-herdeiros, embaixadores e tantas outras palavras que o Novo Testamento usa para falar a nossa condição diante de Deus. Fomos chamados para sermos seus representantes aqui nesta terra e devemos viver para honrar o Senhor. Nós somos falhos, é verdade, mas o Senhor é que pode fazer a restauração da nossa condição e também da nossa vocação. Tropeçamos, mas o Senhor é quem nos coloca de pé. Somos fracos, mas Ele é quem nos dá força. Cometemos falhas, mas Ele é quem nos purifica. Fazemos coisas que não agradam a Ele, mas Ele é quem tem a brasa que pode purificar a nossa boca. Ele é quem tem, aleluia, o domínio sobre todas as coisas e pode e quer contar conosco para fazermos a sua obra, queridos. O inimigo quer que nós olhemos apenas para a nossa condição e para aqueles que nos cercam como Isaías. E vamos pensar, somos fracos, somos falhos, somos pecadores, somos miseráveis, e é verdade. Mas não é toda a verdade. A verdade é, nós somos fracos, mas há um rei que está assentado no trono, que tem poder para nos purificar, que nos chama para cooperarmos com Ele na sua obra, para sermos seus mensageiros, e se Ele pode nos purificar e pode nos levantar, nós não podemos dar as costas para Ele, sermos covardes e voltarmos para trás, deixarmos de buscar a Ele e buscar dele a purificação para que sejamos vasos puros, limpos, purificados para fazer a obra que Ele nos chamou para fazer. Ele está pronto a nos purificar. E nós precisamos ser purificados. Em qualquer lugar aonde formos, queridos, nós somos representantes de Deus. E por sermos seus mensageiros e representantes, precisamos agir em conformidade com esta condição. Imagine que você descobriu que os vereadores da sua cidade, essa é uma situação hipotética, não é nenhuma denúncia aqui, é uma situação apenas que estamos imaginando. Mas imagine que você descobriu que os vereadores da sua cidade, que foram eleitos para ser representantes do povo, que foram eleitos para buscar o melhor para a população da sua cidade, eles viajaram para um evento, um congresso, um lugar onde teoricamente eles deveriam aprender e ter contato com empresas e trazer recursos para a sua cidade e serem treinados ou conhecer coisas novas que pudessem trazer para a cidade a fim de melhorar a condição dessa cidade. Mas imagine que você descobriu que esses vereadores, na realidade, nunca foram lá nesse evento. Eles tomaram o avião para outro lugar e foram apenas se divertir ou farrear ou gastar o dinheiro com todo tipo de festa, de orgia, de qualquer coisa. O que você diria? Obviamente você ficaria revoltado. Eu espero que você fique revoltado se souber de uma coisa dessa. Não pode, ele é representante dessa cidade. Foi enviado para uma missão lá para fazer o que é melhor para essa cidade e ele fazer uma coisa dessa? Agora imagine que eu e você fomos comissionados por Deus para sermos seus representantes. E o que o Senhor dirá, se os seus representantes estiverem fazendo qualquer outra coisa, e não representando Ele, e não fazendo o que foram chamados, e não honrando a Ele, e não sendo verdadeiros representantes dEle, aonde quer que eles foram enviados. É para nós pensarmos, e para sermos mensageiros que diante de Deus
vão buscar ser purificados e vão dizer: eis-me aqui, envia-me a mim, eu quero ser teu representante, teu mensageiro. Deus é capaz de restaurar, queridos, a nossa condição e também a nossa vocação. É nele que nós devemos buscar a força que precisamos, a restauração que precisamos. E ele nos chama para sermos seus representantes, seus mensageiros e pregar a sua mensagem fielmente. Ainda que muitos não creram, ou não crerão, ou não creiam. Mas nós precisamos continuar firmes, fazendo a obra, proclamando a mensagem do Senhor. Porque há um remanescente que vai crer, há alguém que ainda vai se converter, há alguém que ainda vai ouvir. E aqueles que não ouvirem não terão desculpa de dizer: não houve quem pregasse para mim. Há um mensageiro de Deus pregando a palavra, e aqueles que rejeitarem, a pregação servirá para a sua própria condenação. Que nós possamos nesta noite, então, queridos, trazer esta palavra ao coração. Deus é o Rei que está no trono, que nos chama, nos purifica, nos faz seus mensageiros e representantes. Precisamos confiar nele, ele tem o controle de tudo. Precisamos buscar a ele é quem pode nos purificar. Precisamos honrar a ele nos chamou para sermos seus mensageiros, seus representantes, e fazendo assim, nós honraremos o chamado de Deus para a nossa vida. Que Deus nos ajude, que possamos sair daqui mais conscientes de que Deus é o Rei que está no trono, nos chamando e a quem nós devemos honrar, porque Ele é santo e nós devemos também ser assim, que possamos fazer a obra de Deus, como Isaías foi chamado e fez a obra, proclamou a mensagem, muitos o rejeitaram, mas ele continuou fazendo a obra firmemente. Assim também sejamos eu e você para fazermos a obra de Deus com fidelidade e sermos representantes do Rei que está assentado no trono da glória. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.